Olá, voltamos aqui ao tema do Estado, capitalismo e cidadania, que foi o tema solicitado inicialmente, e tentando ver as profundas modificações que o tema do Estado e da relação com o capitalismo teve no século passado, temos alguns elementos muito importantes. Além do surgimento do debate sobre as classes sociais e todo o processo organizativo dos movimentos operários, da classe trabalhadora, que se dão todo o início do século, finais do século retrasado, início do século passado, com o processo de industrialização e com a Revolução Russa em 1917, nós temos também outro elemento importante para pensar no século passado o Estado, que é a criação do Estado de bem-estar social, a criação que será posterior, sobretudo posterior às guerras, as duas guerras mundiais que acontecem também no século passado. No caso do Brasil, nós vamos ter que o Estado, essa perspectiva de caminhar para um Estado onde há um maior bem-estar social, uma possibilidade de distribuição das riquezas, uma perspectiva de políticas sociais, de políticas trabalhistas, ele vai ter duas oportunidades relativamente importantes no Brasil. Entre esses dois momentos, marcado pela era Vargas, pelo governo de Vargas, e outra pelo governo do Lula, as duas tentativas de avanço nesta perspectiva do Estado de bem-estar social, nós vamos ter também dois elementos muito importantes no caso do Brasil, que são, por um lado, o corte da institucionalidade democrática que vinha sendo construída a trancos e barrancos no Brasil, e que em 1964, cortada abruptamente pelo golpe militar, na verdade um golpe cívico-militar, porque os militares vieram representando e com apoio de fortes setores do empresariado industrial paulista, dos setores do campo, do agronegócio, dos ruralistas naquele momento, enfim, e de setores da igreja conservadora, enfim, setores das capas médias também, e uma aliança que apoiou a realização desse golpe militar, que vai dar uma outra estrutura ao Estado, uma estrutura que ela tem muito peso até agora, de fato, porque ela muda toda a institucionalidade no sentido da menor participação da sociedade, de um fechamento e uma grande importância dos aparatos repressivos do Estado. Lembrem vocês que o Estado não é só executivo, sistema judiciário e o sistema legislativo, a representatividade da população, e isso no golpe vai ser fechado, mas também tem o monopólio das forças armadas e das forças policiais e das forças repressivas. E durante a ditadura, esses setores ganham um espaço muito grande dentro do Estado brasileiro, espaço que ainda mantém. Então, esse é um processo importante do século passado, e o outro processo importante depois da abertura democrática, que se chama, depois da saída dessa situação de ditadura e de exceção do Estado de Direito, do Estado constitucional, que é a ditadura, que é o golpe militar, nós vamos ter um processo de definição de uma nova Constituição em 1988, processo também muito importante, porque foi onde se desagou grande parte do movimento anti-ditadura, os movimentos sociais que foram crescendo na etapa da democratização, do início da década de 80, e que em 1988 vai dar a nova Constituição brasileira, que é um marco de garantias, de direitos sociais muito importante. Como dizia, esses dois acontecimentos fortes acontecem entre a primeira tentativa do Estado de bem-estar social no Brasil e a segunda. Essa tentativa que se faz também no governo Lula
de criar, de avançar na constituição de um Estado democrático e de bem-estar social, e que se pode ser caracterizado como um Estado que está marcado pela conciliação de classe. Isso é o que é uma caracterização do governo Lula. Ele não é nenhuma ruptura com a ordem constitucional, nenhuma ruptura com a institucionalidade, nem com a estrutura que o capitalismo foi tomando, e também nem nenhuma ruptura com grande parte dos benefícios das elites brasileiras. Só foi uma tentativa de estender a legislação de trabalhista e a legislação social com a aposentadoria universal, com várias formas de avanço desta redistribuição da renda, apesar de que foi também uma época de muita concentração de renda. Então nós temos essas são as características que dá o Estado brasileiro no século passado, que permitem entender, na verdade, os dois processos, a ditadura de 64 e a atual forma de governo, que veio de um golpe com outras características, ainda que com uma aliança dos setores de poder, banqueiros, agronegócio, e também dos setores militares, que têm enorme poder e força no atual governo, e que vieram também por um golpe de umas características mais suaves, um golpe, como se fala recentemente, um golpe brando, um golpe que manteve o formato democrático, manteve o legislativo, manteve o sistema presidencial, enfim, manteve as eleições, mas ao mesmo tempo um Estado que volta a retomar seu caráter bem definido de classe e seu caráter contra as liberdades democráticas e contra, de alguma maneira, a ampliação da cidadania que limitadamente o Brasil vinha alcançando. Estamos nessa etapa e continuaremos então as análises a partir desses elementos que juntamos Estado, capitalismo e cidadania. Qualquer pergunta, dúvida, coisas, vocês podem me escrever aqui no canal, que é uma forma de eu visualizar e saber por onde continuamos. Obrigada.